Amém, irmãos. Estamos falando sobre a nossa série de inverno, parábolas. E hoje a gente vai falar de uma parábola que eu relutei um pouco em dizer sobre ela, porque eu muito ouvi a respeito dela, e muitas das vezes que ouvi a respeito dela, eu ouvi boas afirmações, bons ensinos que não tinham nada a ver com o texto. Isso é algo sério, eu vou explicar melhor. Eu usei esse exemplo de manhã na chácara. Irmãos, o texto diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Deus é amor. Deus é amor, irmão? É amor. Mas o texto está dizendo que Deus é amor? Eu faço uma afirmação real, mas o texto aqui ele não diz isso. Por que isso é sério? Porque eu posso abrir jurisprudência. Assim que fala, tudo bem? Jurisprudência? Eu posso achar que eu sempre posso flexibilizar o texto, quando na verdade o texto é o texto, e se eu não fujo do texto, eu estou no caminho seguro. Diga amém. Em cima dessa parábola, eu ouvi muitas coisas a respeito dela, e algumas delas o texto não fala, e aí isso não é bom. Isso não é bom para a gente. Qual é a parábola que eu estou dizendo? Eu estou dizendo da parábola das 10 virgens. Alguém aqui já ouviu uma pregação sobre as 10 virgens? Quem nunca ouviu uma pregação sobre as 10 virgens? 4 pessoas? A Ana não. A Mila não. Mas eu delicadamente mudei o nome da parábola, porque a parábola, o nome da parábola não é bíblico. Foram alguns irmãos que deram. Então eu delicadamente mudei o nome dela, porque eu acho que é mais coerente chamar essa parábola da comitiva da noiva. A comitiva da noiva, é isso que a gente vai aprender hoje. Está muito quieto. Eu estou sentindo a população aqui. Quando você fala assim, comitiva da noiva, todo mundo ficou fazendo conta, 2 mais 2, ao quadrado, e tal coisa. Comitiva da noiva. Olha só, ele mudou já de cara, Temer, ele já mudou o título que o erudito lá para trás mudou, que era a parábola das 10 virgens, ele já colocou, então, a parábola da comitiva da noiva. Comitiva da noiva. Bora. Muito legal, irmãos. Ok? Todo mundo entendeu? Alguma pergunta? Tudo bem? Tudo certo. A Bíblia não foi escrita em versículos e capítulos. A Bíblia foi escrita de forma corrente, de forma fluida. Isso significa que o capítulo 25 de Mateus, que nós vamos estudar hoje, ele foi escrito logo depois do capítulo 24. Isso é muito interessante. Não, mas eu vou explicar. Eles não entenderam. Eles não entenderam. Por exemplo, Salmo é número. Cada unidade é independente. Você pode ler o Salmo 23, você pode ler o 141, você pode ler, ele não é uma peça inteira. Você pode pegar, uma porção dele, por si só, ele é completa. Quando ele está dizendo isso, é verdade, é isso mesmo. Ela vem num contexto. Esse texto vem do 25, ele vem na balada do 24. E aí, então, ele mergulha, ele vem forte e mergulha no 25. Melhorei para você. Tá? Ótimo. Pronto. Então é fundamental entender o capítulo 24 para a gente entender o 25. Opa! Senão a gente vai ficar boiando e fazendo conjecturas a respeito do texto que as pessoas têm feito ao longo da história e a gente vai fugir daquilo que o texto disse. Irmãos, entender o contexto é fundamental. Diga amém. Existem igrejas que chegam assim e abrem a Bíblia em qualquer lugar e colocam o dedo e leem e explicam o texto, mas não sabem em que contexto foi escrito aquele texto e para isso inventam um monte de pretexto. Meu Deus, terrível essa. Caramba, olha só. Ok, irmãos? Então vamos ler o capítulo 24 de Mateus. Simples assim. A gente vai ler 24 a partir do 36. Eu posso ler, tio? Pode. Tá bom. 24, 36, exortação à vigilância. Vou embora? Vai indo, eu vou te parando. Tá. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Dá um pause aí. Olha só. Isso é tenso. O texto está falando sobre aquele dia. A gente precisaria voltar um pouco mais para você entender. Aí não dá. Mas não dá tempo. Não dá. Que dia é esse que ninguém sabe o dia nem a hora? Nem os anjos, nem o Filho. Que dia é esse? A volta. Você crê nisso, irmão? Eu tenho que falar alguma coisa sobre isso. Então fala, pastor. Meu amigo, presta atenção. Meu amigo, minha amiga. Presta atenção. Coisa muito grave isso.
Romanos capítulo 2, ele diz assim, olha Lucas, ele diz o seguinte, que as pessoas, se não estiverem ligadas, se elas não estiverem mesmo despertadas, esclarecidas, elas começam a entesourar ira para o dia da ira. Eles entenderam isso? O que é entesourar ira para o dia da ira? Se você não tem a sua pena cumprida em Jesus, todos os seus pecados estão sendo acumulados e um dia Deus vai te cobrar de tudo isso. Isto vai acontecer no mesmo Romanos 2, diz lá, isto vai acontecer no dia em que Deus, em Cristo Jesus, há de julgar os segredos, os segredos do coração do homem. Lucas. Você está querendo dizer, pastor, que aquele sentimento que eu tenho, que ninguém sabe, que eu não tenho coragem nem de verbalizar na minha oração, se eu não estou em Cristo, vai ser revelado isso? Meu Deus, está lá no texto. Entesoura a ira, olha só, entesoura a ira para o dia da ira. Isto já no outro, mesmo capítulo 2 de Romanos, ele diz assim, isto sucederá no dia que Deus há em Cristo Jesus de julgar os segredos do coração. Lucas, segredo do coração do homem, aí a coisa pega, rapaz. Mas, se você crer, você vai estar neste mesmo dia, só que todos os seus pecados já terão sido esquecidos. Diga amém. Então vai de novo. Se nós crermos, nenhuma condenação há para a gente, significa que os nossos pecados e as nossas intenções distorcidas já foram perdoados pelo Senhor Jesus. Aleluia. Ainda foi seco. Foi seco. Foi muito ruim. Se nós cremos, nós fomos perdoados, irmãos. Amém. Aleluia. Não adianta falar muito, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Olha, presta atenção se você creu. Presta atenção se você creu na eficácia do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus em seu favor. Se você creu que Ele morreu pelos seus pecados, que ocupou o seu lugar. Não há anjo algum que possa impedir o teu acesso ao céu. É verdade, presta atenção, hoje cedo falei, não, você não viu, falei lá em Tremembé, e o Senhor também é Romanos, agora é 9, ele diz assim, ele fala aqui, eu perdi todo o tempo. Romanos o quê? Vamos abrir eu esqueci, não pode ir embora para frente, eu esqueci, daqui a pouco eu volto, eu lembro, eu volto. Amém. E aí o versículo 36 falou então sobre aquele dia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Irmãos, tem algumas pessoas dizendo que até hoje Jesus não sabe que dia que vai voltar. Isso não é verdade. O texto está dizendo, que Jesus está dizendo, é que ele não sabia enquanto a sua experiência terrena. Mas hoje, depois da morte e ressurreição dele, foi restituído todo o poder e autoridade dele, Mateus 28, 18, de forma que hoje ele e o Pai são um, de uma forma plena, e hoje é óbvio que ele sabe que dia que ele vai voltar, amém? Ô tio, estão falando que ele vai voltar em setembro. Então, isso é uma coisa importante, irmãos. Realmente nós não cremos que ele vai voltar em setembro. Mas e se for verdade? Maravilha, dá licença, maravilha. Se ele vier hoje à noite, maravilha. Amém? Amém. Mesmo? O Robinho, ele pode vir que você sobe agora, no voo das 11? Eu creio, acabou, aleluia. Olha, seja a hora que for, estamos com o nosso passaporte carimbado, tudo certinho, tudo certinho, cara. E aí o seguinte, pode vir. Mas assim, particularmente, Cristiano, eu acho que ele não vai vir em setembro, não. Pode ser antes. Amém? Mas eu estou achando que... Amém. Olha só, lembrando que apesar da nossa experiência humana ser limitada e a gente querer o céu para fugir de alguns problemas nossos, esse não é o mais legítimo sentimento a respeito da volta de Jesus. A volta de Jesus deve ser baseada na delícia de encontrarmos de novo com o nosso Salvador. Esse é o nosso sentimento. Eu sei que também é gostoso fugir dessas contas que você tem, desses problemas que você tem, eu sei que é bom. Versículo 37, leia aí, pastor, por favor. Vamos lá, 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um
e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado, meu Deus, e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Pausa. Irmãos, o que Jesus está falando a respeito da sua volta, falei de manhã e repito, eu não gosto da expressão Jesus está voltando, eu gosto da expressão Jesus voltará. Porque voltando parece que ele está longe, o caminho é distante, ele está voltando, está no processo. É tudo assim, isso é gerúndio, voltando. Todo mundo que fala gerúndio, ele está enrolando. Você chega lá para a Patrícia aqui que trabalha comigo, fala, escuta, você está cuidando daquilo lá? Estou cuidando. Está nada. Estou orando por você. Largando, está empurrando com a barriga. É sempre assim, vai empurrando com a barriga. Tu falou gerúndio, não define nada, não sai do lugar. E o que Jesus disse, então, a respeito da segunda vinda, o dia que ele vai voltar para buscar a sua igreja, da qual nós fazemos parte se nós cremos, esse dia, ele disse que será como foi no dia de Noé. E como foi no dia de Noé? As pessoas, lembra Noé, da arca de Noé? Lembra da Noé? Os animaizinhos, ok? Como é que foi naquele tempo? As pessoas se casavam e se davam em casamento. Bebiam, comiam, estava tudo certo. Viviam as suas vidas até que o dia que Noé entrou na arca, e ninguém percebeu que Noé entrou na arca, e depois de alguns dias começou a chover e veio destruição sobre a terra. E aí Jesus está dizendo que a segunda vinda vai ser assim, que as pessoas estarão se casando, se dando em casamento, comendo, etc. Tudo bem, mas vai ter um dia, do mesmo jeito que Noé entrou na arca, nós entraremos também num lugar que ninguém percebe, que a Bíblia chama de arrebatamento. E depois de alguns dias virá a destruição, mas nós já não estaremos mais aqui, nós que cremos. Aleluia. Deixa eu fazer uma agora tem que falar, dá licença. Por favor, mas seja breve. Presta atenção. Filho daqui, olha só, esse grupo que está aqui hoje, presta atenção. Lucas, eu queria me tranquilizar e dizer assim, que todos quantos estamos aqui subiremos no arrebatamento. Eu queria, rapaz. Agora, eu tenho uma desconfiança, assim, catastrófica, que acho que nesse bando que está aqui, alguém vai ficar, Lucas, a despeito de ouvir essa palavra, Lucas! E o que nós podemos fazer para esse... Não posso falar jumento. O que nós podemos falar para esse cara abrir os olhos, volta, fale sério, veja isso aí. Porque vai acontecer, isso não é história. Preste atenção. Eu tenho um pavor de que todos nós que estamos aqui, existe um grupo, eu não creio. Me perdoe, Lucas. Você me perdoa, filho? Perdoa. Eu não creio que os 100% que estão aqui estão na glória. Eu creio que vai ficar um fiapo de fora. Cara. E na internet, os irmãos estão na internet. Meu Deus. Rapaziada, que prejuízo. Imagine você, naquele domingo, o arrebatamento foi de manhã e você não sabe das coisas, você já está vendo um alvoroço, e aí você vem e a porta ali está fechada. Lucas. Aí você liga para o pastor Eros, ele não atende. Não atende. Aí você liga para o pastor Daniel, ele não atende. Aí você liga para o Regis, ele atende. Mentira. Aí não. Aqui é o Regis. Aí é judiação. Aí é judiação. Tá louco. Olha. Aí não. E aí, irmão, só para te adiantar, as pessoas vão inventar as maiores ideias a respeito. Desde a abdução alienígena, um monte de coisa. Porque onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum... Quem conhece a música? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com a voz de lamento vai dizer neste momento. O quê? Aquele povo. O que é quem? Foi-se embora. Esse povo foi-se embora para Sião. Irmãos... E aí, dá licença. E aí você acha isso pouco? Bom é ter casa em Ubatuba. Eu não posso chamar de jumento, não. O bom é estar aqui. O bom é correr atrás do carro do ano, porque isso me dá um status louco, caramba. Irmão, você entende a profundidade que o pastor está dizendo? É que muitas vezes nós que cremos temos vivido sem pensar no grande dia da volta do Senhor. Isso é um erro. Continuamos casando e nos dando em casamento, não que seja errado isso. Não é errado. Continuamos, mas continuamos só pensando nessas coisas.
quando na verdade a gente vai perceber hoje que a gente não tem que conquistar o nosso acesso a esse dia, nós temos é que nos preparar para esse dia. Amém? Preparar, Lucas? Preparar, pastor. A gente vai ver isso hoje. Não, cara. É isso. É louco de tudo, meu irmão. Versículo 42, então. Portanto, vigiai, porque você não sabe a hora que há de vir o vosso Senhor. Meu Deus. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Repita esse versículo, Lucas. O Filho de Deus, o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, virá num dia, numa hora em que vocês não estão esperando. Não estar esperando não é ruim, não estar preparado é ruim. Nós seremos, entre aspas, surpreendidos com a volta de Jesus, com um som de trombeta fora do comum, o céu rasgado, só nós veremos os crentes, o céu rasgado e o Senhor vindo sobre as nuvens com poder e glória para nos resgatar. Esse dia seremos surpreendidos, mas estaremos preparados. Eu só quero dizer o seguinte, na nossa convenção aqui entre nós, quem vai primeiro sou eu, certo? Você acha, né? Presta atenção. E lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, diz que quando ele vier, tem os santos que já morreram. Isso significa que se eu for adiante, quando ele estiver voltando, o Robinho, presta atenção. Você dá uma olhadinha assim, e você vai ver que na comitiva celestial eu estou lá, cara. Eu vou olhar para você e falar assim, aí, Robinho, tudo bom? Pegou legal? Pronto, vamos embora. Dá licença, quer coisa melhor do que isso? Ah, não. Por irmãos, favor. Guarda isso que ele falou sem perceber. Aqueles que morrerem antes da volta de Jesus vêm na comitiva com o noivo. E aqueles que estiverem estão na comitiva com a noiva. E vocês vão entender isso. Aí, rapaz. Ou com o noivo, presta atenção, ou na comitiva da noiva. Só que eu vou vir com o chefe. Amém. Com ele que eu venho. Venha-se embora com ele, por favor. Amém. E versículo 45 continua. Irmãos, uma coisa em cima da outra, ok? Jesus continua falando. A minha Bíblia está vermelhinha. Porque é Jesus falando. Quando Jesus fala, está vermelhinho. Vamos lá. Ele continua dizendo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Meu Deus. Isso é importante. Irmãos, vocês precisam entender isso. Presta atenção. Jesus está falando assim, ele começa a contar uma pré-parábola da parábola. E ele fala assim, o Senhor tem uma casa, um edifício. Aliás, Pedro fala que é um edifício não feito por mãos humanas. Não. Deus tem uma casa, um edifício, que quem é essa casa somos nós. Nós que cremos somos a habitação de Deus. Eu posso corroborar com esse texto. Hebreus capítulo 3, ele diz assim, casa de Deus somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Casa de Deus, casa do seu Filho Jesus, somos nós. É isso que você queria saber? Tá bom assim? Tá ótimo. Tá bom. E aí, sobre essa casa, o dono da casa, o dono da igreja, que é o Senhor Jesus, que é Deus, ele estabelece servos que cuidem bem dessa casa. Eles não entenderam, Lucas. Deus, que é o dono da casa, estabelece pessoas para que edifiquem, para que cuidem dessa casa. Segundo o texto, para que inclusive deem comida no tempo certo. Ou seja, o Senhor foi e nos deixou para cuidar da casa dele e alimentar aqueles que estão na casa dele. Isso se chama igreja, isso se chama cuidado. Diga amém. Você entendeu isso até agora? Eu acho que não. A Ana não entendeu. Pode saber que não entendeu. O servo fiel são aquelas pessoas que Deus constitui para cuidar e edificar a sua igreja. É isso que o texto está falando. Eu vou ler de novo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Servindo como? Cuidando. Falamos junto. Cuidando. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Acho muito legal seu pai, viu? Gosto muito do seu pai. Acho seu pai um exemplo de pessoa, viu?
Amo ele, viu? Eu também. Não posso viver sem ele. Eu estou sabendo disso. O que Jesus está dizendo é que ele começa a ensinar para a gente que existem dois tipos de gente. Aqueles que estão empenhados na edificação da casa do Senhor e aqueles que estão empenhados na sua própria edificação. Ele começa a ensinar para a gente que tem gente que está pastoreando o rebanho de Deus e tem gente que está dizendo que está pastoreando o rebanho de Deus, mas está se auto-pastoreando. Aí pegou. Aí pegou. Mas é só pastor isso, pastor? E as comitivas da noiva não sobra nada para ela, não? Calma, a gente vai chegar lá. Vocês estão entendendo, irmãos? Que quando a gente for ler daqui a pouco a parábola das conhecida das virgens, ele está usando para explicar isso que a gente está dizendo agora. Que é o quê? Existe gente envolvida na edificação da noiva de Cristo. Existe gente envolvida na sua própria edificação. Meu Deus. Qual delas você é, a gente vai descobrir daqui a pouco. 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, eis o noivo, quando vier, achar servindo assim. 47. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Venha para o gozo do seu Senhor. Vai confiar tudo que tem. Aleluia. 48. Porém, olha, se aquele servo for mau e disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á, e lhe dará a sorte dos hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Presta atenção, presta atenção. Imagine você o seu filho. Você vai viajar e vai deixar seu filho com alguém cuidando do seu filho. A Laurinha, certo? E quando você volta de viagem, você confiou a alguma pessoa. E quando você volta de viagem, ao invés dele ter cuidado, ele descuidou. Tá magra, suja. Suja e com piolhos. Piolhos. Caramba. O que você vai fazer? Se eu que sou mal já ficaria revoltado, imagina o Senhor Jesus. Imagina Deus. Pensa bem, peraí, pensa bem nisso. Pensa bem, estamos falando num contexto aqui de nós nos cuidarmos, posso falar assim? Sim, claro. De nós nos cuidarmos, e aí então há um esforço, uma ação de cada um de nós, no sentido de ver a ascensão, a firmeza, a convicção do irmão, e eu viro as costas e eu vou carpir para fazer, vou pescar. Eu vou pescar. E quando ele voltar, ai. Irmãos, esses servos maus que estão edificando para si ao invés de estarem edificando para Deus. Eu fico imaginando o rigor que Deus vai ter com eles, como diz o irmão do James, esses caras são macho. Muito macho. Esses caras são machos, porque eles sabendo que vão prestar... Posso falar um pouquinho dos colegas pastores? Pode. Eu posso falar, caramba? Só vou terminar a frase e você fala. Eles sabendo que vão dar contas a Deus de tudo quanto fizerem, continuam comendo a carne das ovelhas, dizendo que estão cuidando, mas estão abusando das ovelhas. Pode falar mal dos seus pastores. Presta colegas pastores. Dos meus colegas pastores. Não, é bom que fale. Rapidão. É bom que fale, mas eu gosto de falar mal de pastor. É o seguinte, primeiro é o seguinte, igreja, ela dá mais do que droga. Como é que fala? O tráfico de droga, ele dá um dinheiro, presta atenção, ele dá um dinheiro que a igreja dá mais do que isso. É legal também, né? Olha, qualquer boteco aí, simples assim, o cara... E aí, ao invés de ser a igreja... Presta atenção, você. Sempre lembrando para você, o alvo nosso são vocês. Concorda, Lucas? Claro, verdade. O alvo nosso, meu, é você. Do seu também, Lucas? Sem dúvida. Pode falar? É você. Presta atenção. É o cuidado, o zelo, por uma razão simples. Porque Deus ama você. E tudo que eu puder fazer por você, eu estou agradando aquele que eu quero agradar mesmo. É essa a história. Ministério é isso. Agora, imaginar que eu vou pegar e, de alguma maneira, ao invés de eu alimentar, comer, como disse o Lucas, comer a lã, não, comer a carne e usar da lã, eu vou dizer para você que o rigor é feio.
eu vejo, nas poucas vezes que eu vejo barbaridades ditas pela boca dos pastores. Como, por exemplo, uma dessas últimas que eu vi, que foi abominável, Lucas, que o cara ia expulsar demônio. Você que mandou para mim? O cara ia expulsar demônio e ele estava em crise, e ele chegou e falou assim, esse demônio eu só posso expulsar se o seu irmão for dizimista e der oferta. Ele diz assim, e eu tenho que dizer isso, porque se eu não falar isso, Deus está me comunicando. E se Deus não falar isso, Ele vai cobrar de mim depois. Ele não está sabendo que vai cobrar outra coisa. Isso aí não é não. Isso soa tão espiritual, irmãos. Quando você ouve o negócio dele, o cara pode falar a maior idiotice, você fala assim, irmãos, eu tenho que falar isso. Eu não queria estar falando isso. Eu queria estar sentado, irmãos. Mas eu estou dizendo porque Deus deu um... Como é que é, papai? Ok, vou entregar, Jesus. É isso mesmo? Vou entregar. Se não der o dízimo, o demônio não sai. Não sai. Olha só. Aí eu tributo pela saída. Só faltou, passa no guichê, carimba lá e traz para mim alguém, se está recolhido, daí eu libero. Pelo amor de Deus, presta atenção. E aí eu texto, mas isso, nós podemos imaginar que isso é coisa do agora. Isso é sempre, viu? Por exemplo, segundo o texto de 2 Pedro, capítulo 2, ele diz assim, houve entre nós falsos profetas, como haverá entre vocês falsos doutores? São pastores, que introduzirão secretamente heresias de perdição, negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E agora? Muitos seguirão os seus caminhos, pelo que será blasfemado o caminho da verdade. Meu Deus. E por avareza farão um negócio convosco, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo a sua sentença não dormita. Vai se ter com o campeão. Apacentai o rebanho de Deus, não por força, mas voluntariamente. Não? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou presbítero com eles. A pessoa pegou o fio, senão eu não vou. Vamos de novo agora. Aos presbíteros que estão entre vós, aos pastores que estão entre vós. Nós? Olha só, alguém vai falar assim, a função é só do Eros, do Lucas, da família dele. Isso é importante desconstruir. Eu não disse o texto ainda. Eu sei. Isso é importante desconstruir. Que a função de edificação da igreja de Cristo é uma função de quem está presidindo a igreja. Quando, na verdade, essa é uma função de todo aquele que crê. Diga amém. É verdade. Então, a gente está falando para a gente aqui. Verdade. Vocês apacentem o rebanho de Deus. Vou de novo. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou presbítero, Pedro falando, admoesto eu que sou presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo. Ele viu Pedro crucificado. Jesus crucificado. Tem que ir de novo. Testemunha das aflições de Cristo, mas participante da glória que há de se revelar. Ele diz assim, olha só a palavra para nós e para você. Presta atenção. Você deve cuidar do seu irmão. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. E diz assim, tendo cuidado dele. Meu Deus. Rebanho de Deus. Menina dos olhos de Deus. Olha a delicadeza. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força. Mas voluntariamente. Não por torpe ganância. Grana. Mas de boa vontade. De ânimo pronto. Não como tendo domínio sobre a herança do Senhor. Presta atenção, pastor Mandão. Olha aqui. Quero saber tudo. Tem que falar comigo para eu liberar ou não. Pastor centralizador. Isso é o Moisés antes do seu sogro lá, rapaz. Presta atenção. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, para que quando aparecer o sumo pastor, recebais a incorruptível coroa de glória. Você entendeu isso, irmão? Mas, por favor, tem que dar Irmãos, por que temos que cuidar bem? Porque é a mulher do cara. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus falou para eu cuidar da noiva dele. É? Porque logo ele vai... Quando aparecer o sumo pastor,
Ele vai cobrar da gente, de você também, o cuidado que você teve por mão do lado do seu hippie. Não, essa função só é para pastor. Você é louco. Aí você acha só para ele lá. Olha o bobão lá. Olha o bobão. E olha para mim. Olha lá o cara lá. Cara, a função é de ajuda, o senhor amar o seu irmão. Rapaz, presta atenção, é zelar pelo seu irmão. É ver a prosperidade, não financeira, até pode, mas não estamos mais correndo atrás disso. Mas a firmeza do irmão, convicção do irmão. Eu falei hoje cedo, deixa eu falar um pouquinho. Falei hoje. Eu me preocupo muito com questão doutrinária. Eu acho que nós aqui damos muita ênfase à palavra. Eu acho que estou certo isso, Lucas? Damos ênfase. Eu acho que damos. Eu acho que procuro sempre trazer para a palavra. Mas a despeito disso, deixa eu falar para você, eles vão ficar odiando eu. Eu acho que o pessoal é muito ruim de Bíblia. Eu disse hoje em Tremembé e vou repetir aqui. Eu acho que do grupo todo que está aqui, se tiver 5% de zelo pela palavra de Deus, eu digo para você que é muito. Eu estou querendo dizer assim. Eu estou no grupo de quarta-feira, eu denominei o grupo de quarta-feira de tropa de elite. Tropa de elite, Lucas. E eu estou num esforço absurdo para ver se esses mal acabados, o Sérgio, aquele cara, mas ele não tem jeito, cara. Eu estou querendo oferecer dinheiro para ele ler a Bíblia, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não sai do lugar, o cara emperrado. Eu estou achando que ele está com o motor travado. Caramba! E eu vejo assim vocês, eu acho que vocês são muito ruins de Bíblia. Ai. Sabe nada. E aí, vem um testemunha de Jeová, da 25 de março, ou da Bolívia, ou do Paraguai, e ele põe em 2 palavras, ele joga você de 4. Jesus não é Deus, Jesus é criatura. E aí, o irmão... Não quero mais falar com você. Bah! Vai embora correndo lá para dentro, porque coisa indecente, cara. Não tem convicção porque não conhece a palavra, Lucas. Misericórdia, cara. Misericórdia. Para criar vergonha. Gastar tempo com a palavra, zelo com a palavra, investigar a palavra. Precisa. Isso mesmo. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou dizer para você repetir. Acho você muito ruim de Bíblia. Principalmente porque conhecer muito a Bíblia transborda da sua vida e cai na vida do irmão. Você quer abençoar o irmão, conheça, seja cada vez mais maduro na palavra, você vai abençoar mais o irmão. É isso mesmo. Amém. Vamos embora. Versículo 51, para encerrar essa parte A da pregação, diz assim... Vamos deixar a parábola das virgens para a semana que vem. Algumas versões dizem que o dono vai despedaçar. Quem tem essa versão aí? E separá-lo-á. Ruim, isso parece o presidente Temer falando, né? Separá-lo-á. Vai com o dedinho assim, sempre viu? E destinará a sua parte com os hipócritas. Então existe um lugar, vai ser partido no meio, o grego fala isso, vai ser partido no meio esses que estão mais preocupados consigo do que com a edificação da igreja. E aí a gente desemboca no capítulo 25 de Mateus. Ufa! E aí ele fala, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Olha a versão que está no telão. Então, por que então? Baseado nisso que a gente acabou de falar, irmão, você tem que saber isso que a gente falou agora, para você ler a parábola, senão você fica perdido. Senão vão ficar inventando um monte de coisa sobre a parábola e você vai acreditar. Então, já que é assim, já que o dono da casa foi embora e vai voltar numa hora que você não espera, você tem que estar trabalhando e cuidando e edificando aqueles que o Senhor colocou perto de você. É isso que o texto está falando, irmão. Eu estou inventando o texto? O texto é esse, simples assim. E aí, Jesus então vai contar uma parábola que explica servos bons e maus. Esses que se colocam na posição de mestres. Tiago fala, irmãos, não sejam muitos mestres, porque os mestres vão receber um rigor maior. Tiago fala isso. Esses que se colocam na posição de mestres, Jesus começa a colocar os servos bons e maus, os que cuidam dos interesses do Senhor e os que cuidam dos seus próprios interesses. E aí, antes de continuar a leitura, eu queria explicar o casamento judaico para vocês. Porque para a gente, casamento é um jeito e para o judeu era outra coisa. Vou sentar um pouco aqui, Senta tá? um pouquinho, pastor.
Casamento judaico, ele é composto de 3 fases, um casamento. A primeira fase do casamento judaico naquela época, eu não sei nem se hoje é assim mais, mas naquela época o contexto era esse. Era o empenho da palavra. Então eu ia casar com a Mônica. Então defino para todo mundo, pessoal, fiz um contrato, paguei um dote para o pai da Mônica e agora está resolvido que nós vamos casar. Isso já é o casamento. Nesse momento, só por curiosidade, é o momento em que Maria engravida e não é de José. Por isso a crise, porque Maria já era esposa de José, mas José ainda não tinha dormido com Maria. Por isso aquela tensão, José fica, qualquer um ficaria. Peraí, a minha esposa, que eu ainda não a conheci no ponto de vista bíblico, está grávida? Tem uma expressão bíblica que, não posso falar, coabitou com ela, ele não tinha ainda dormido com ela, tido relação sexual com ela ainda. Não é assunto de hoje, mas sim, Maria, depois que Jesus nasceu, se divertiu bastante com José e tiveram outros filhos, e graças a Deus, porque isso é bênção do casamento. Falecida há muito tempo, ela punha a mão na cabeça. Eros, não fale mais isso! Mas por isso que José ia deixá-la secretamente, porque ela já era noiva dele, casada com ele, nessa primeira estágio do casamento, mas eles ainda não tinham intimidade. E aí ela apareceu grávida. E fica o dica para os irmãozinhos, se a sua noiva disser que está grávida do Espírito Santo, não acredite mais, irmãos. Não, isso não funciona mais, não cola mais. Primeiro estágio era esse, então. Segundo estágio, a comitiva. Essa é o que é o texto de hoje que a gente vai ler agora. A comitiva. O noivo vinha na sua comitiva pela cidade, com seus amigos, enquanto ia em direção à casa onde estava a noiva, com a sua comitiva esperando o noivo. E tem a terceira parte do casamento, que era as bodas, que era a festa, que geralmente durava mais ou menos 7 dias. Se você acha que você é festeiro, imagina o povo daquela época, 7 dias de festa. E nessa festa, é só um parênteses, também acontecia a intimidade do casal no meio da festa, um lugar isolado. É óbvio. Tá vendo? Eu não posso largar o microfone. Vamos devagar nesse negócio aí, cara. Então, olha só, a comitiva da noiva, o que pra gente seria hoje as madrinhas, aquelas que vão pro dia da noiva com a noiva, e estão fazendo a sobrancelha com a noiva, e fazem a unha com a noiva. Essa é as meninas com a noiva. Só que junto com as meninas, eu não sei por que cargas d'água, essa noiva também convidou outras 5, que ao invés de estarem tirando sobrancelha e fazendo unha com a noiva, estão sentadas na mesa comendo, esperando acabar o serviço lá. Estão aproveitando daquele momento, ao invés de estarem curtindo com a noiva. É isso que o texto vai falar, irmãos. E não fazendo o serviço que lhes era atribuído. Perfeito. Amém? Então vamos lá, versículo... Eu já estou com o microfone na mão. Então fala o 2, leia então. O 2? 1 e 2. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas não, ao tomarem a sua lâmpada, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Dá um pause aí. Era normal, então, que aquelas que faziam parte da comitiva da noiva, as amigas da noiva, se preparassem para esse dia do casamento da sua amiga. E como é que elas se preparavam? No caso delas, uma das coisas era ter azeite dentro da lâmpada. Eu sei que muitas vezes você ouviu dizendo que o azeite é o Espírito Santo, etc, etc. Eu não estou dizendo que essa aplicação está errada, mas não está no texto. O que o texto está ensinando para a gente é que nós devemos estar preparados para o dia que o noivo vier. Amém. Porque quando diz... Peraí. Fale, eu digo amém. Todos nós aqui. O que o texto está nos ensinando é que nós devemos estar preparados para o dia do noivo. No caso dela, estar preparada é ir no mercado, comprar azeite, botar numa vasilhazinha, levar escondida na bolsa.
E aí, na hora, quando acabar, ela preencher de óleo, porque fazia parte da cultura da época as amigas segurando lamparinas acesas. Eu não acho isso bonito, irmão. Vocês acham? Eu não sei. Um monte de mulher segurando umas velhinhas. Não tinha luz, tá bom. Então pronto, é isso, pessoal. Não tinha luz, precisava de luz para ver, e é isso por isso. E aí, demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Saiu ao encontro dele. Chegou o grande dia. Eis o noivo. Olha que delícia, irmãos. Presta atenção, agora é a hora. Agora é a hora de mostrar que veio. Quem está preparada vai entrar na festa. Quem não se preparou vai ficar de fora da festa. Não, pare com isso, Lucas. Lucas do céu, você acha que tem gente que não está preparada aqui? Eu tenho certeza, infelizmente, que tem gente que não está preparada. Deus meu, como é que nós vamos resolver essa questão? Nós não podemos deixar esse cara embora para casa sem ser salvo. Não tem. Como é que nós vamos deixar? Vamos falar para eles o que eles têm que fazer para ser salvo. Caramba, isso é muito grave. Chega o rei. Irmãos, vocês estão entendendo? Deixa eu construir com vocês. As 10 virgens não são a noiva. Porque não existe no casamento judaico um casamento poliglotta, não, poligâmico. Poliglota. Poligâmico. Não existe no contexto judaico. Agora, o pastor dessa igreja também é ovelha? Sim. Amém? O pastor é ovelha também? As amigas da noiva também são a noiva? Claro que sim. Elas creem também na aplicação do texto já. Mas elas estão com uma função. Qual é a função? Estar na comitiva que vai receber a comitiva do noivo. Enquanto na comitiva edificando a igreja, edificando, cuidando, alimentando, segundo o texto que a gente começou a ler no capítulo 24. Quer falar? Você está despertando o pessoal para que as pessoas cuidem uns dos outros. Edifiquem. É isso daí. Para que quando chegar naquele dia, em ouvindo a voz, chegou o noivo, não haja nenhuma crise, nenhuma dificuldade. Deixa eu falar uma coisa. Presta atenção. Eu vejo na palavra, eu falei hoje em Tremembé, falei também. Daqui a pouco eu esqueço, não tem importância. A palavra mostra, pare de abrir a boca, menina. A palavra mostra uma coisa interessante. Parece que no dia da ressurreição vai haver a possibilidade de confusão. Ele diz assim, para que não sejam confundidos na sua vinda. E aí eu fico pensando assim, as ovelhas conhecem a voz. Eu não ouvi? Veja bem, então se há essa intimidade, não vai haver confusão nenhuma. Mas aquele que não conhece e diz conhecer, está na roça, meu camarada. Isso é terrível. Eu estava falando na experiência que eu e a Roseli vivemos lá em Paris, quando nós viajamos. E eu, antes de sair daqui, eu falei para a mala acabada daquela agência de viagem. Eu não vou dizer o nome para não ficar ruim, mas... Não fale. Deixa eu falar. Não. É a minha vingança. Eu quero falar. Você nunca viajar nela, caramba. Pouca vergonha. Eu falei para ela assim, falei, escuta, vocês vão fazer a arte de eu chegar com a minha veinha lá naquele lugar lá e não vai ter ninguém esperando nós lá, caramba. Falou assim para mim. Eu fiquei tranquilo, cara. E nós chegamos lá. Cadê? E eu olhei para a véia e a véia olhou para mim e falou assim, e agora? Quem poderá nos ajudar? Caramba, ficamos no horror. Não sabia a língua, não sabia nada. E a única coisa que nós fizemos foi sair correndo atrás da tropa. O bando saiu assim, nós fomos juntando, fomos embora atrás daquilo. Não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer, misericórdia. E ela não estava lá. Eu não deveria dizer para vocês, mas o nome é... Amém. Tome cuidado. Só para dizer assim, confusão. No embarque, tome cuidado com confusão, viu? Amém. Você conhece o Senhor, você conhece a voz do seu pastor. E aí você não vai ser confundido e você vai embora
para sempre com o Senhor. Você vai embarcar naquele Boeing celestial, aerolíneas celestiais. Amém. E você vai... A voz do pastor que você reconhece não é essa voz esganiçada aqui. O É que a é voz isso? do Senhor Jesus, amém? Só para que não haja confusão. E aí, irmãos, continuando. Eis o noivo, vão ao encontro dele, comitiva da noiva. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. É ruim que eu vou dar para você. No dia do arrebatamento, irmão, Sabe quando que eu vou dar? do check-in nas aerolíneas celestiais, que o pastor está dizendo. Na hora do check-in, não tem como você botar alguém na sua aba. Não tem como pedir para assim, ô Eros, deixa eu ir com você, Eros. Me despacha na bagagem. Olha o meu pé aqui, ó. Não posso. Se você não adquiriu o direito de viajar, o voo celestial, o voo da glória, eu é que vou te colocar lá dentro. Dá licença que eu já estou sentado na primeira fila, lá no janelinho. Lá, cara. E aí, para mim, chega a ser irônico que as virgens falam agora. Ao final do versículo 9. Ide antes aos que o vendem e compre. Tenta ir agora lá conversar com aquele pastor que estava vendendo para você o céu e compra com ele lá. Vai comprar lá. Vai lá. Ele garantiu a salvação. Vai lá. Vê se pega lá, manda ele carimbar lá o passaporte. Vê se vai dar certo. Porque, aliás, irmãos, deixa eu fazer um parênteses. Eu tenho certeza que depois do arrebatamento, que vai acontecer logo, depois do arrebatamento vai ter um monte de igreja aberta cheia de gente. Com pastor, com presbítero, com louvor, tudo acontecendo igual. O Sandro não vai estar nessa em Orlando. Não, espera. Já está fechado, né, Orlando? Né, Orlando? E aí, tendo elas ido comprar, elas vão tentar, irmão. É isso que elas vão tentar comprar, então, o acesso, estar preparado para o dia. Mas 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Lembra que era como os dias de Noé, que as pessoas entraram e a porta fechou. E depois as pessoas batiam na porta da arca, dizendo, deixa-nos entrar. E Deus fechou a porta da arca por fora e não por dentro. Porque era impossível Noé compartilhar o azeite dele com as pessoas que estavam de fora. É igualzinho vai acontecer nesse dia do arrebatamento. Deus do céu. E fechou-se a porta, versículo 11. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. E o avião já está sendo taxiado. Abre a porta. 12. Mas ele respondendo, em verdade vos digo que não vos conheço. Meu Deus. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha só, irmãos. Tudo para dizer, vigiai e esteja preparado. E como é que eu estou preparado? Estou edificando a igreja de Cristo. Eu queria ler um último texto, irmãos, eu prometo. Abre Efésios, por favor. Efésios 4:4. É 5 lá também, né? Efésios 4:4 é 5 também. Você está dando spoiler? Você está dando spoiler, né? Há um só corpo. Calma aí, vamos lá, irmão. Está lá, 4:4. E agora sou eu que vou ler. Você dá licença que agora é comigo mesmo. Tá bom? Há um só corpo. Quem não achou, acha acompanhando o telão aqui. E um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só corpo, irmãos, dos quais está a noiva de Cristo, é o corpo, e também as comitiva da noiva faz parte de um só corpo. Diga amém. Nós fazemos parte de um só corpo. Diga amém. Aleluia. Continue, pastor. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Vamos? Continue. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dá um pause, olha só. Jesus, quando foi aos céus, levou o cativo o cativeiro. Ele levou preso, amarrado, aquilo que nos aprisionava. Diga amém. Verdade. Aquilo que você era escravo, Jesus, quando foi ao alto, levou o cativo, o nosso cativeiro ele levou embora. E mais do que isso, ele deu dons aos homens, deu presentes para os homens. E por que é
que ele fez isso. Olha só, vamos pular aqui para encurtar. 11, a partir do 11, por favor. 11. Leia. E ele mesmo deu uns... São 5. São 5. Eu sei. 5 virgens. São. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Irmãos, aqui estão as 5 virgens. Qual o objetivo dele ter feito apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores? As 5 virgens. Qual foi o objetivo disso? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E o versículo 13, irmãos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. As 5 virgens, das quais nós estamos... Pode ir, pastor, enquanto termino. Mas não vai embora com ele, não. Estou terminando. Mais 2 minutos eu termino. Vai. As 5 virgens que fazem parte da comitiva da noiva, da qual nós também somos parte desta comitiva, nós que estamos vivos. Porque a comitiva do noivo virá com aqueles que já dormiram no Senhor. Aqueles que morreram crendo virão na comitiva do noivo. Mas nós que fazemos parte da comitiva da noiva, fazemos parte de uma dessas 5 áreas. Uma dessas 5 áreas nós fazemos parte. Para quê? Para a edificação da noiva de Cristo. E aqueles que não estão trabalhando na edificação do corpo de Cristo estão fora do processo. E quando disserem, eis o noivo, nós entraremos para as bodas, para a festa. E infelizmente as pessoas estarão do lado de fora, aquelas que não estiverem preparados para isso. Escatologicamente, irmãos, nós estamos vivendo, trabalhando e edificando a igreja de Cristo. Mas de uma hora para outra, num momento, num abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15. Nesse piscar de olhos eis o noivo. E nos encontraremos com a comitiva do Senhor no céu, nos ares. Nós, a comitiva da noiva, nos encontraremos com ele. Isso é arrebatamento. Um está trabalhando, 2 na Embraer, um vai ser tomado, outro vai ser deixado. 2 na FEG, um vai ser tomado, outro vai ser deixado. 2 na Libes, um vai ser tomado e vai ser deixado. Vai ser assim o arrebatamento. E aí, não é o assunto de hoje, nós estaremos fazendo festa, literalmente, durante 7 dias nos céus. E aqui as pessoas que ficarem vão estar confusas, fazendo conjecturas a respeito, foram abduzidos por ETs. E nós estaremos curtindo com o noivo. Nós estaremos com o Senhor Jesus. Olha que delícia, irmãos. E depois das bodas, quando acabar, aí é outro assunto que não é o assunto de hoje. Prometo que é o último texto, Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Nós, como igreja, pronta para receber o nosso noivo, que é o Senhor Jesus. Você está lá, irmão? Não por obras de justiça, não porque você é bonzinho, mas pela misericórdia de Deus, Ele nos transformou e tem nos salvado. Diga amém. Se fosse pagamento, se salvação fosse pagamento, aquelas 5 virgens encontrariam aonde comprar e chegariam compradas, com aquelas coisas compradas, e acessariam o céu. Só que acessar as bodas não tem a ver com pagamento, tem a ver com graça. E graça é Ele nos permite estarmos preparados todos os dias edificando a sua igreja. Diga aleluia, irmão. Você estará lá. Estaremos juntos. Pode me procurar. A minha é Rua 3, puxadinho B. Pode me procurar, a gente vai fazer festa lá. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos.
Te agradecemos porque nós pertencemos à comitiva da noiva. E que quando o noivo vier, quando o Senhor vier com a sua comitiva, nós nos encontraremos nos ares e faremos festa juntos, Jesus. Mas confiamos no Senhor e não confiamos na gente, Pai. Confiamos na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor expresso em Jesus. E com esse pensamento, Pai, pedimos para que o Senhor nos ajude a entender quais são os seus propósitos sobre as nossas vidas. Onde que o Senhor quer que a gente se envolva na edificação da sua igreja que não tem nome, que não tem placa, na edificação do seu corpo. E sabendo que essa é uma obra do Senhor através da gente, não sobra para a gente nenhuma glória. A glória é toda do Senhor, Pai. Sendo a glória toda do Senhor, nós só nos alegramos e nos regozijamos, porque o Senhor nos achou digno de participar, o Senhor nos fez dignos de participar dessa festa. Te louvamos, Jesus. Continue nos conduzindo, continue edificando a igreja, a sua noiva que está aqui neste lugar, Pai. Os irmãos que estão aqui, que creem e fazem parte da sua noiva, nós estamos felizes, ansiando pelo dia em que nós nos encontraremos com o Senhor, Pai. E sabemos que é logo, e sabemos que não vai demorar. E sabemos que pode ser até antes de setembro, que sua palavra garante que já não tem mais nada quase para acontecer e que nós podemos ser arrebatados agora, inclusive. Faça isso, Pai, e o Senhor seja glorificado entre nós em nome de Jesus.